Oi, tudo bem? Se você deseja se profissionalizar em comandos elétricos, fique com a gente até o final do vídeo. Se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar seu comentário. Tenho percebido que muita gente assiste aos vídeos, mas acaba esquecendo de comentar e deixar o like. Saiba que isso é muito importante para nós, pois seus comentários e curtidas servem como uma autoavaliação, ajudando a melhorar cada vez mais a qualidade das nossas aulas. Nesta aula, vamos falar sobre as instalações elétricas apresentadas no slide anterior, que infelizmente ainda encontramos com frequência no dia a dia. Além disso, vamos conhecer a base necessária para iniciarmos o estudo de comandos elétricos, começando pelo conceito de comando elétrico. Na sequência, demonstraremos no laboratório virtual a montagem de um circuito de comando básico sem proteção passo a passo. E, para finalizar, vamos explicar de forma prática o que são um contato de selo e um contato de intertravamento. Vamos para a vinheta e voltamos já. Vamos ligar o disjuntor tripolar da ligação à minha direita e na sequência ligar o disjuntor unipolar da instalação à minha esquerda. Vamos desligar os dois disjuntores e fazer os comentários. Um motor elétrico que opera apenas com um disjuntor fica totalmente exposto a diversos riscos. Falha de fase. Caso ocorra uma falta de fase fornecida pela concessionária ou até mesmo uma ruptura interna em alguma fase, o motor continuará funcionando com apenas duas fases, aquecendo rapidamente seu bobinado até a queima. Isso acontece porque o disjuntor protege apenas contra curtos-circuitos e sobrecarga na fiação, não oferecendo proteção contra a sobrecarga do motor. Oscilações na rede. Variações de tensão podem fazer o motor ligar e desligar repetidamente, provocando desgaste elétrico e mecânico, reduzindo a vida útil do equipamento. Limitação de controles. Sem um sistema de comando adequado, não é possível adicionar proteções adicionais nem controlar o motor remotamente, restringindo a operação segura e eficiente. Portanto, é fundamental que o profissional esteja preparado para conscientizar o cliente. Um sistema básico de comando e proteção para o motor é muito mais econômico do que arcar com o custo de rebobinamento do motor e com o tempo de parada na produção causado por uma queima do motor. Se algum dia você for solicitado a instalar um motor trifásico utilizando apenas um disjuntor, lembre-se dos riscos envolvidos. Explique ao cliente as consequências desse tipo de ligação e apresente um orçamento para a instalação de um quadro de comando adequado, conforme as normas de segurança. Caso o cliente não aceite a proposta e insiste na forma incorreta, a melhor decisão é recusar o serviço. Assim, você contribui para a prevenção de acidentes causados por instalações improvisadas e preserva sua credibilidade profissional. Nesta instalação, onde é utilizada uma contatora, o funcionamento elétrico continua equivalente ao da instalação da direita, pois a contatora está sendo acionada diretamente por um disjuntor. O objetivo desta demonstração é destacar o componente fundamental de um sistema de comando elétrico: a contatora ou contactora. O que é um comando elétrico? Comando elétrico é o conjunto de dispositivos e técnicas utilizados para acionar equipamentos elétricos, proteger contra falhas e sobrecargas, controlar o funcionamento, desligar de forma segura. É muito aplicado em máquinas elétricas e sistemas de automação. Ele atua como a lógica de operação de uma instalação, estabelecendo quando, como e em que condições um equipamento deve ligar, desligar ou mudar de estado. Subdivisões do comando elétrico. Circuito de comando. Envia os sinais de operação, geralmente em baixa tensão, para maior segurança. Circuito de potência ou de força. Conduz a energia elétrica que alimenta a carga motores, lâmpadas, aquecedores, etc.
O primeiro componente a ser estudado é o contactor ou contactora. O contator é um dispositivo de manobra que abre ou fecha seus contatos por meio do campo magnético gerado quando sua bobina é energizada por uma tensão elétrica. A figura 2 mostra o símbolo da bobina com os contatos do contator da figura 1. Nesta aula vamos focar só as bobinas de corrente alternada, disponíveis nas tensões de 24 volts, 127 volts, 220 volts e 380 volts. Observação: a tensão da bobina deve ser definida de acordo com o projeto e a fonte de comando disponível. Os contatos de um contator são classificados em contato principais ou de potência e auxiliares ou de comando. Os principais sempre serão 3, e são identificados por L1T1, L2T2, L3T3, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de contatos auxiliares de um contactor depende de cada projeto. A maioria dos contatores vem de fábrica no mínimo com 2 contatos auxiliares, um NA normalmente aberto e outro NF normalmente fechado. Os contatos auxiliares são classificados como abertos e fechados. Os abertos são representados pelas siglas NA, normalmente aberto ou NU. Normally Open. Os fechados são representados pelas siglas NF, normalmente fechado ou NC, Normally Closed. Com o objetivo de oferecer maior flexibilidade, a maioria dos fabricantes já disponibiliza no mercado blocos de contatos e contatos individuais, tanto abertos quanto fechados, que podem ser acoplados diretamente ao contator. Dessa forma, é possível realizar a montagem de acordo com a necessidade específica de cada aplicação. Os contatos auxiliares abertos, além de diversas aplicações no circuito de comando, têm como principal função atuar como contato de selo ou autoalimentação. O contato de selo é o responsável por manter o circuito energizado após o acionamento do comando de partida. A sua identificação é feita por um número de 2 algarismos, sempre terminando em 13 e 4, como nos exemplos 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, e assim por diante. Os contatos auxiliares fechados, além de outras aplicações no circuito de comando, têm como principal função atuar como contato de intertravamento. O contato de intertravamento é responsável por impedir que 2 contactores sejam acionados simultaneamente, garantindo a segurança e a correta operação do sistema. Seu funcionamento pode ser comparado a uma porta lógica ou seja, um ou outro. A identificação é feita por um número de 2 algarismos, sempre terminando em 1 e 2, como nos exemplos, e assim por diante. Tanto nos contatos abertos quanto nos contatos fechados, a numeração segue uma lógica. O primeiro algarismo indica a posição ou ordem do contato no contator, se é o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. O segundo algarismo indica o estado do contato, se é aberto 13 e 4 ou fechado 1 e 2. Exemplo 1. Contato 13, 14. O número 1 mostra que se trata do primeiro contato auxiliar do contator. Os algarismos 13 e 4 indicam que o contato é aberto. Exemplo 2. Contato 21, 22. O número 2 mostra que se trata do segundo contato auxiliar do contator. Os algarismos 1 e 2 indicam que o contato é fechado. E assim por diante. Vamos conhecer mais 2 componentes que serão utilizados na montagem do comando básico, ambos conhecidos como botoeira de pulso ou botoeira pulsadora. A de cor verde tem contato aberto NA, e tem a função de start, ou seja, liga o circuito. A de cor vermelha tem contato fechado NF, e tem a função de seccionar, ou seja, desliga o circuito. No mercado existe a opção de você adicionar mais um contato transformando em uma botoeira dupla, podendo optar por uma botoeira com 2 NF, 2 NA ou ainda um NA e um NF, esta última muito utilizada em comandos de reversão. É importante que, antes de iniciar a montagem de um comando elétrico, todos os componentes sejam testados, mesmo que seja novo, pois o mesmo poderá vir com defeito de fábrica. Esse procedimento reduz a chance de suspeitar de defeitos nos componentes no momento dos testes do circuito. Para testar a contatora, basta alimentar a bobina nos terminais A1 e A2,
com a tensão compatível, e com o auxílio de um multímetro, na escala de continuidade, verificar se os contatos fechados NF estão abrindo corretamente, e se os abertos NA estão fechando corretamente. Observação: o teste deve ser feito tanto nos contatos auxiliares quanto nos contatos de potência. Já as botoeiras, utilize o multímetro para conferir se o contato aberto está fechando e o fechado está abrindo. Vamos montar uma pequena instalação para fazer teste do contactor. Vamos ligar o disjuntor. Observe que, ao energizarmos a bobina, já estamos testando seu funcionamento. Com o contator operado, basta dar continuidade nos testes, verificando os contatos, conforme a orientação do slide anterior. Observação: não tente operar o contator manualmente utilizando chave de fenda ou objeto semelhante, para teste de contatos, pois nem sempre os contatos fecham por completo. Vamos desligar o disjuntor e desfazer a instalação de teste. Com o contator e botoeiras testados, vamos montar um layout destes componentes para montarmos um comando básico. Com base no layout, vamos representar na vertical os contatos correspondentes a cada componente, e na sequência vamos fazer o diagrama de comandos. Antes de começarmos a desenhar o comando, temos que ter em mente qual a tensão da bobina para definirmos a fonte. Neste exemplo, vamos usar uma fonte de 220 volts. A lógica do comando consiste em alimentar a bobina do contator com os dois potenciais da fonte de alimentação. No nosso exemplo, utilizaremos 220 volts, fase e neutro. O neutro será ligado diretamente ao terminal A2 da bobina. Já a fase será retirada da fonte e conduzida através dos contatos das botoeiras, chegando até o terminal A1 da bobina. Vamos simular o funcionamento do comando ligando o disjuntor. Observe que ao ligarmos o disjuntor, a fase percorreu passando pelo disjuntor, botoeira desliga, chegando até o terminal 3 da botoeira liga. Para que a bobina seja energizada é preciso que acionamos a botoeira liga. Vamos pressionar a botoeira liga, e segurar por alguns segundos e depois solte a botoeira. Ao soltarmos a botoeira de partida, a bobina é desenergizada, pois o contato 3, 4 da botoeira se abre. É nesse momento que entra em ação o primeiro contato auxiliar normalmente aberto do contator, funcionando como contato de selo. A instalação deste contato cria um atalho mantendo a bobina energizada mesmo após a botoeira de partida ser liberada. Com o contato de selo instalado, vamos simular ligando o disjuntor. Observe que mesmo com a abertura do contato da botoeira liga, a bobina se manteve energizada através do contato do 13 e 14 do contactor. Veja a dica. Se a contatora opera ao pressionar e desenergiza ao soltar a botoeira, com certeza o problema está no circuito relacionado com o circuito do contato de selo. Verifique todas as conexões. Vou apresentar o diagrama unifilar de forma dinâmica e, em seguida, descrever passo a passo como montar esse comando na prática. Como explicado anteriormente, a lógica do comando consiste em alimentar a bobina do contator com os dois potenciais da fonte de alimentação, sempre observando se a tensão da bobina é compatível com a tensão da fonte. No nosso exemplo, utilizaremos fase neutro de uma rede de 220 volts. Passo a passo da montagem. Interligue o condutor neutro diretamente ao terminal A2 da bobina. Conecte o condutor fase à entrada do disjuntor. Saída inferior do disjuntor conecte ao terminal 1 da botoeira S0. Do terminal 2 de S0 interligue ao terminal 3 da botoeira S1 e ao terminal 13 do contator K1. Do terminal 4 de S1 conecte ao terminal A1 da bobina e também ao terminal 14 de K1. Observação importante: as derivações entre o terminal 2 de S0 e o terminal 3 de S1 com o 13 de K1, e o terminal 4 de S1 com o A1 da bobina e o 14 de K1 devem sempre ser feitas no borne do equipamento mais próximo, evitando emendas no meio do condutor.
Para finalizarmos esta aula, vamos conhecer a função lógica do contato de intertravamento. Esse contato, além de atuar como elemento de seccionamento, tem como principal finalidade impedir que duas cargas sejam acionadas simultaneamente. Trata-se de um recurso muito utilizado em comandos de reversão de motores. A seguir, veremos exemplos práticos ilustrados nos próximos slides. Para fins didáticos, estamos utilizando apenas disjuntores neste exemplo. Porém, na prática, o circuito de comando envolve outros componentes. Observe que o contato fechado de K1 está inserido na linha de comando de K2, e o contato fechado de K2 está na linha de comando de K1. Dessa forma, quando K1 é acionado, o contato fechado se abre, interrompendo o circuito de comando e impedindo a energização de K2. O mesmo ocorre de maneira inversa. Ao ser energizado K2, abre o caminho do comando, impedindo que K1 seja acionado. Veja nos próximos slides. Se você deseja aprender comandos elétricos, esta aula oferece todo o suporte técnico e introdutório necessário para iniciar seus estudos nesse tema. Na descrição abaixo, deixarei o link para download do Cadesimu, uma ferramenta fundamental para quem busca se profissionalizar em comandos elétricos. Para quem prefere desenvolver projetos diretamente no celular, também é possível utilizar o aplicativo Simurelli, disponível na Play Store. Embora não seja tão completo quanto o Cadesimu, ele pode ser de grande ajuda no processo de aprendizado. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você está iniciando nessa área, espero que este conteúdo tenha sido útil e que sirva como base para acompanhar nossos próximos vídeos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as novidades. Se gostou, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Fique com Deus e que Ele nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.